Então vamos lá, vou começar. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês que entraram agora? Eu me chamo Graziele, sou graduanda da faculdade Unifal, né? Faço gestão ambiental e sustentabilidade EAD, e eu sou social media do Floresça e uma das colaboradoras aí. E eu queria muito que vocês conhecessem a Bruna. Olá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Bruna, como a Grazi falou, sou uma das coordenadoras de marketing do Projeto Floresça. Estamos bem contentes com vocês, esperamos aí que possamos gerar uma ótima primeira palestra para vocês. Espero que interajam bastante também conosco aí pelo chat, tá bom? Convido agora a Mari para estar se apresentando, por gentileza. Boa noite, pessoal. Eu sou a Mariana Chaves, né? Também estou cursando o curso de Gestão Ambiental e Sustentabilidade da Unifal. Eu sou responsável pela parte mais administrativa, né, e da agenda do Floresça. E nós estamos muito felizes de estar recebendo vocês nessa nossa palestra de estreia, né? Nós acreditamos que vai ser uma palestra muito especial, com uma troca de conhecimento muito, muito legal e muito enriquecedora, né? Nossa palestrante convidada é a Isabel Santos, que está envolvida na comunicação, da coordenadora de comunicação da ONG IBESAN, né? E ela também está envolvida com várias pesquisas, né, e vários trabalhos lá na Amazônia. Eu vou passar a palavra agora para o professor André. A Isabel vai se apresentar melhor logo, logo. E eu vou passar a palavra para o professor André e para o Dalmo, que eles serão os mediadores da nossa palestra. Muito obrigado, meninas. Obrigado a todos. Aproveito para agradecer, Isabel, na tua presença aqui hoje, em nome da Unifal, em nome do curso de Gestão Ambiental e Sustentabilidade. A gente tem o prazer de receber aqui e abrir esse espaço para essa discussão maravilhosa, essa discussão enriquecedora, né, que a gente procurou com bastante carinho, né, junto com as meninas, construir um conjunto de aspectos que possam ser discutidos. Trouxemos o Dalmo também para ter uma discussão enriquecida. E a gente deseja aí para todos aí que estão chegando, né, vamos dar um tempinho que o pessoal está chegando. O pessoal da gestão ambiental tem bastante interesse nisso. A gente vai ter a oportunidade aí de falar com a colega Isabel Santos, né? E aproveita aí, Dalmo, fica à vontade, se quiser falar alguma coisa. Agradecer a vocês, né? Agradecer o André pelo convite, agradecer as meninas do Floresça pelo convite, né? É um prazer estar com a professora Isabel aqui discutindo essas questões importantes e que atualmente estão em evidência, né? A minha contribuição vai ser uma contribuição mais de mediação, porque a realidade da Amazônia não é a minha realidade, né? Apesar de ser engenheiro florestal e trabalhar, de certa forma, um lado mais técnico dos incêndios florestais, né? Então é isso. Estou à disposição de vocês aí. Obrigado, Dalmo. Obrigado de novo, meninas. Isabel, eu deixo você à vontade para você fazer aí a tua fala. Te agradeço imensamente, de coração, de novo, você se disponibilizar de uma maneira tão gentil de estar com a gente, de estar falando sobre uma coisa que para a gente é algo muito enriquecedor. E a gente deixa você à vontade, e aí vamos, na sequência, vamos abrir um espaço para uma discussão, enfim, fica à vontade, a tela é sua, meu querido, por favor. Obrigada, pessoal, obrigada a todo mundo que veio assistir. Agradeço demais o convite, aí a Mariana, e toda essa recepção calorosa. É muito legal ver um projeto potente, assim, com mulheres participando. Eu acho fantástico, e ainda mais sabendo que vocês são da modalidade EAD, né, que eu acho extremamente democrática. Eu acredito muito nessa modalidade de educação, né, que eu acho que principalmente falando aqui de onde eu falo, né, de Manaus, da Amazônia, né, um lugar que tem distâncias geográficas, né, tão expressivas, a EAD ela pode ser a solução, né, para que a educação possa alcançar todo mundo que tem interesse em aderir a essa educação tradicional, né, digamos assim, essa educação acadêmica. Então, eu fui procurada, né, pela Mariana
para falar para vocês, né, a respeito de fazer essa palestra intitulada Amazônia em Cinzas, explorando as causas e consequências atuais. Pode passar para o próximo slide, Mariana, por gentileza? Eu acho que, antes de tudo, é muito importante que a gente esclareça, né, o que eu sou, né, e o que vocês podem esperar da minha fala aqui. Eu sou jornalista, eu tenho mais de 15 anos de atuação na comunicação aqui em Manaus. Eu sempre trabalhei aqui em Manaus e no Amazonas. Eu já passei por tive a oportunidade de ter diversas experiências. Hoje eu estou na comunicação socioambiental, mas eu já passei pela divulgação científica no projeto do INCT Adapta, sediado aqui no INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o maior instituto de pesquisa aqui da região. Passei por assessoria de imprensa, reportagem, inclusive no jornal impresso. Fui ali no nascimento do jornalismo multimídia, tive a oportunidade de acompanhar aí e de ser uma das profissionais pioneiras nesse tipo de jornalismo aqui. Passei pelo Grupo Rede Amazônica, que é afiliado da Globo, aqui, passei pela internet, pela TV, pelo rádio, e depois disso virei freelancer, trabalhei no jornalismo independente, né, em agências que produziam, né, conteúdos de fôlego, né, diferentes, mas extremamente relevantes aqui para a nossa região, né? Um deles foi a Amazônia Real, que vocês podem procurar aí, é um tipo de jornalismo muito único aqui na região, que dá voz, né, àquelas populações mais negligenciadas e menos visibilizadas, e a Infomazônia, que trabalha com jornalismo de dados, né, é uma agência premiadíssima, que há muitos anos faz esse tipo de jornalismo, é pioneiro nesse sentido, e publica, né, em 3 línguas sempre, né, português, inglês e espanhol. E, por meio do Pulitzer Center, eu tive a oportunidade de contribuir com essas agências, né? O Pulitzer Center, a Open Society e diversos outros projetos que fomentam o jornalismo independente aqui na região. E por que eu estou falando isso? Porque, nos últimos anos, o jornalismo independente ele ganhou, assim, né, conquistou um espaço muito importante na cobertura socioambiental aqui na região, né? E eu acho que não só aqui, no Brasil inteiro, e permitiu que a gente trouxesse uma pluralidade extremamente necessária para o jornalismo no Brasil, né? Que a gente colocasse uma lupa, né, em situações invisibilizadas, que a gente desse voz a pessoas historicamente silenciadas, né? Mostrasse o que é um território, né? Que ele é diferente de região, que ele é diferente de município, que ele tem particularidades e situações que ele é atingido de maneiras diferentes por problemas, né, que estão batendo a porta de todos nós. Hoje eu tenho a oportunidade de ser comunicadora socioambiental no IDESAN. O IDESAN é uma organização que tem 20 anos, e ela é daqui de Manaus, ela foi fundada aqui em Manaus, e ela trabalha fomentando o dito desenvolvimento sustentável, né, e a bioeconomia aqui na região. Eu trabalho na iniciativa de governança territorial, como comunicadora socioambiental, e eu não só cuido do componente de comunicação desses projetos, como a gente também está começando a formar comunicadores nos territórios para que eles possam falar a respeito do que acontece onde eles moram, né? Para que eles não precisem mais de porta-vozes, que eles não precisem que ninguém mais conte o que está acontecendo lá, mas que eles possam falar, né? Que eles possam relatar. E isso inclui o impacto das mudanças climáticas, de grandes projetos de infraestrutura e muita coisa, né? Para além disso, eu também achei que a minha vida estava com muito tempo livre e resolvi fazer um mestrado em antropologia na Universidade Federal do Amazonas. Eu entrei esse ano, faço parte do COLAR, que é um grupo de pesquisa que foca em populações tradicionais, né, que é o foco do meu trabalho. E nos últimos 4 anos, agora eu já estou me despedindo do projeto, mas nos últimos 4 anos eu trabalhei eu fiz a secretaria executiva do Observatório BR-319, junto com a Fernanda Meirelles. A Fernanda cuidava da parte técnica e eu da parte de comunicação. E com isso eu consegui
aprender muito, né? Como a gente fala aqui, né? Eu fui uma pessoa construída, né, a respeito de BR-319. Tem muita coisa que a gente precisa saber a respeito dessa rodovia, né? Historicamente, e também de tudo que está acontecendo nesse momento em relação a ela, né? Que é hoje o carro-chefe das discussões a respeito de problemas socioambientais aqui no nosso estado, né? Mas a BR-319, apesar de estar localizada aqui no Amazonas, ela ilustra muito bem a visão de progresso e desenvolvimento que o restante do Brasil tem em relação à Amazônia, né? E ela também serve de exemplo, né, em relação aos impactos que grandes obras podem causar aqui na nossa região. Pode passar para o próximo slide, Mariana, por gentileza. Então, antes da gente começar a falar sobre essas causas e consequências, eu acho interessante que a gente tenha uma compreensão do que é a Amazônia, né? Eu queria ouvir de vocês, 3 pessoas aí, o que vocês entendem de Amazônia. Quando falam Amazônia, defina a Amazônia em uma palavra. Floresta. Aí, Cláudia. Mais 2 pessoas. Biodiversidade. Ótimo, Florivaldo. Futuro. Muito bem, Andrés. A Claudiane também falou biodiversidade. E a Amazônia ela é um pouco de tudo isso, gente. Vocês estão certíssimos. Mas ela também é território, né? A Amazônia é território de diversas populações. E essas populações elas refletem uma diversidade muito única que a gente tem aqui. Eu acho muito interessante para a gente começar a compreender o que é a Amazônia, né? A partir de uma definição que o doutor Adalberto Val, que é pesquisador aqui no INPA, fala, né? Que ele diz assim, que a gente precisa derrubar o Tratado de Tordesilhas, que ainda existe separando, né, essa parte de cá do Brasil da parte daí, né, para que vocês possam compreender melhor essa realidade em que a gente vive. Para vocês terem uma ideia, a Amazônia ela começou a falar português, né, tem pouco mais de 200 anos. Então, assim, nós estamos em um país de dimensões continentais, né, e que nossas realidades diferentes e diversas refletem bem isso, né? Então, a Amazônia ela é território de indígenas, de povos tradicionais, ela é território de extrativistas, de ribeirinhos, de pescadores, ela é território de humanos e mais que humanos, entendeu? Ela é território de cosmologias, ela é território de crenças. A Amazônia tem a maior diversidade linguística do Brasil, quiçá do mundo, não é verdade? Nós temos aqui na fronteira com o Peru o maior número de registros de povos isolados, de povos indígenas isolados ou em isolamento voluntário, né, como preferir. Então, assim, tudo isso, né, está aqui nessa região, que hoje é vista, né, como uma fonte de exploração de riquezas, e é uma exploração desordenada. E a gente precisa refletir muito a respeito, principalmente agora nesse contexto que a gente está vivendo, né, sobre o futuro que a gente quer para essa região, porque o nosso futuro depende dela, né? Então, ela também é bem-estar, né, não só para a gente, como também para o restante do planeta, por conta da regulação climática. Ela é um bioma, né, como todo mundo sabe. Ela é a Amazônia Legal e Brasileira, né, uma região geopolítica, né? Ela também é 9 estados, a Amazônia é composta por 9 estados, além da região norte. Então, nós também temos o Mato Grosso e o Maranhão, que também fazem parte da Amazônia. Pode passar, Mariana, por gentileza. Então, queimadas. Eu acho que antes da gente entrar nesse assunto, a gente precisa contextualizar, né? Antes da gente falar das causas, a gente precisa contextualizar, né? Desde o golpe de 2016, a gente vem vivendo um contexto político de desmantelamento de políticas públicas. E essas políticas públicas, né, elas são principalmente na área ambiental. Sempre que um país entra em crise, sempre que um sistema econômico entra em crise, as primeiras áreas que são afetadas são sempre a área social e a área ambiental. E no Brasil não é diferente. Então, a gente vem vivendo aí, desde o golpe, cortes de recursos
falta de concursos para órgãos fiscalizadores, o enfraquecimento de órgãos de comando e controle. A gente vê uma pressão muito grande, né, em órgãos como o MPF, MPEs, né, TCEs, TCUs, né, em relação à fiscalização. É difícil você trabalhar com poucas pessoas, né, e são órgãos muito importantes nessa fiscalização e na garantia de governança de territórios como a Amazônia, né? E no fundo de tudo isso, a gente ainda tem a questão ambiental, né? De mudanças climáticas que vêm se acirrando, se agravando, né? A passos largos. Dia desses eu estava vendo o Carlos Nobre falando, né? Que sabia que tudo isso que está acontecendo agora iria acontecer, mas ninguém esperava que fosse tão rápido. E agora está aí, né? Essa situação está batendo a nossa porta, já batia na nossa, agora está batendo na de vocês. E eu acredito que espaços assim como esses, oportunidades como essas vão aparecer cada vez mais para que a gente possa compreender, né? E discutir para poder tomar medidas, soluções que possam ajudar a todos, né? Em relação a essa adaptação às mudanças climáticas. E a gente também tem uma situação de empobrecimento da população, né? Com a crise econômica, né? Que o Brasil vive há mais ou menos, né? São várias crises econômicas, mas desde a última, que veio ali, eu acho que de 2017, 2016, né? A gente tem um empobrecimento muito grande da população. E se as pessoas não têm oportunidades de empregabilidade, como é que eu posso dizer, formais, né? Elas vão partir para a ilegalidade. E o campo oferece muitas possibilidades nesse sentido. Pode passar para outro slide. As queimadas aqui no Amazonas, e eu vou estar sempre destacando isso, que eu estou falando aqui do Amazonas e sobre o Amazonas, porque, como eu já falei no começo da nossa conversa, a Amazônia é extremamente diversa e tem seus porquês e suas razões e suas realidades totalmente diferentes. Aqui no Amazonas a gente lida com uma situação, no Pará é outra, em Rondônia, no Acre, no Amapá, em Roraima, no Mato Grosso, enfim, no Tocantins, no Maranhão, são coisas completamente diferentes. Aqui, as queimadas têm como principal causa, né, o desmatamento. E esse desmatamento acontece por conta da grilagem de terras. A grilagem, né, eu acredito que vocês já sabem o que é, né? Beleza, Bruna. Por causa da grilagem de terras, essa grilagem acontece motivada pela monocultura. Existe um ideal aí de que a soja pode salvar a nossa economia, de que a soja vai trazer riquezas e tudo mais, a gente sabe que não é bem assim, né? Tem também para o gado, para a criação de pastagem de gado. Gado movimenta muito dinheiro hoje na Amazônia, dinheiro legal e ilegal. Eu acho que, como vocês já devem ter visto aí, diversas operações da Polícia Federal têm mostrado que o gado é também usado para lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, e que isso tem chegado aqui na Amazônia, né? Temos a questão da mineração também, que é um problema seríssimo aqui na nossa região, principalmente em terras indígenas, impacta sobremaneira o bem-estar dessas populações. Eu acho que um exemplo muito cruel disso é o que acontece na terra indígena Yanomami, onde as pessoas não têm mais alimento, não têm água potável, têm que conviver com reinfecções e reinfecções de malária e diversas outras doenças, desnutrição, verminoses e tudo mais, por conta desse impacto, né? A gente sempre acha que tem aquela ideia lá dos naturalistas, né, do início dos séculos passados, né, de que natureza é uma coisa, homem é outra. Mas agora a gente tem entendido, né, que um meio ambiente equilibrado também nos proporciona bem-estar, né? Ou seja, o nosso bem-estar ele está ligado ao meio ambiente. E esse meio ambiente precisa estar equilibrado para que a gente também possa estar saudável, para que a gente tenha segurança alimentar, para que a gente possa viver bem, né? E também os grandes projetos de infraestrutura. Falando a respeito de BR-319, que é uma realidade que eu como, bebo e respiro,
Projetos como a BR-319 puxam tudo isso aí que a gente está falando, entendeu? Se vocês acessarem, depois eu mando aqui para vocês o site observatóriobr319.org.br, vocês vão ver que nos últimos anos, no governo Bolsonaro, cada vez que alguém falava a respeito de BR-319, de que vamos repavimentar a BR-319, as obras vão ser retomadas, o desmatamento aumentava. Então, além de todo esse cenário que eu já falei aí no começo, né, do desmantelamento de políticas públicas, enfraquecimento de fiscalização e tudo mais, a gente ainda tem esse componente político. E hoje, a gente produz um boletim mensal, né, de monitoramento de desmatamento e focos de calor da BR-319, de 13 municípios, 42 unidades de conservação e 69 terras indígenas. A gente viu que o desmatamento no mês de setembro, em comparação a setembro de 2024, aumentou mais de 300%. Aí fiquei sabendo disso e depois recebi um boletim do IBAMA dizendo que o desmatamento caiu 30% na Amazônia, né? Pode ter sido que, de maneira geral, tenha acontecido isso, mas em se tratando de BR-319, não. E a gente não pode ignorar, né, que essa defesa desse grande projeto de infraestrutura acarreta tudo isso, né? Pode passar, por gentileza. Como eu falei, né, já comecei a falar, as consequências dessas queimadas são a queda na qualidade de vida da população. Desde 2015 que eu acompanho como jornalista, como cidadã, como moradora aqui de Manaus, que isso tem acontecido cada vez mais cedo, tá? Eu lembro que em 2015 foi no dia 30 de agosto, a gente acordou com fumaça. Eu morava lá no centro de Manaus, aí eu lembro que eu olhei assim de um lado para o outro e disse, gente, mas que neblina é essa? Que cheiro é esse? Uma coisa super estranha, porque eu pelo menos, né, morando aqui em Manaus, no interior, isso já deve ser mais comum, né, para as pessoas, mas aqui em Manaus isso ainda não tinha acontecido, né? Então, achei aquilo super estranho, a gente começou a cobrir, aí entramos em contato com o INPE, para o INPE explicar. Aí foi quando a gente foi tomando conhecimento, né, a respeito do que é essa poluição, do que é material particulado fino, como é que ele se forma, por que a gente estava com... Que nem essa foto aí, essa foto é desse ano, na verdade, do ano passado, né? De dezembro de 2023, perdão. E nesse ano essa imagem se repetiu diversas vezes, inclusive começou mais cedo, em julho. Então, e essa situação de fumaça, ela afeta a gente que está aqui em Manaus, que é uma cidade gigante, né? Mas vocês imaginam como é que é no interior, né? Em municípios menores, né? E como que isso afeta o sistema de saúde? A gente tem notícias, né, aqui de Humaitá e Careiro, por exemplo, né? Humaitá é um município mais ao sul, Careiro já fica aqui mais ao norte, né, perto de Manaus, que a procura por atendimento nos hospitais aumenta muito nessa época do ano do chamado verão amazônico, né, que para a gente começa aqui depois do período de chuvas, que vai até maio, e vai até outubro, né? Então, o nosso verão amazônico é num período diferente do de vocês aí, quando vocês estão ali entre o inverno e a primavera, se eu não me engano, né? A gente tá no chamado verão, que é quando chove menos e fica mais quente. O ápice é em agosto e setembro. Mas, enfim, nesse ano, a fumaça chegou em Manaus mais cedo. Ali pelos idos de junho, julho, a gente já tinha uns episódios de fumaça aqui em Manaus. Interessante falar para vocês que, por exemplo, em Rio Branco, no Acre, eles já convivem há mais tempo com essa situação. É tanto que o Ministério Público do Estado do Acre tem um ataque com o governo para fazer o monitoramento da qualidade do ar em todo o estado. Então, o AUFAC e outros órgãos instalam dispositivos de monitoramento em pontos estratégicos nesses municípios para que haja esse monitoramento. E no Acre isso acontece porque ele tem uma particularidade geográfica, literalmente o Acre está onde o vento faz a curva, né? Por conta dos Andes, né, e tudo mais. E lá, ao contrário daqui,
O problema são as queimadas urbanas, quando as pessoas começam aí mistura tudo, né? Queimada, poluição e tudo mais, aí forma aquela nuvem, né, na cidade. Já que em Manaus não, né? Aqui no Amazonas, a fumaça ela é trazida ou do interior do estado, como foi o que aconteceu agora, né, no município da região metropolitana de Manaus, ou então vem aqui do oeste do Pará. E nesses 2 últimos anos, né, 2023 e 2024, isso tem acontecido por conta da mudança, principalmente por causa da mudança climática, né? Mas uma coisa não exclui a outra, né? Se a gente não teria fumaça se não tivesse queimada, né? E a gente não teria queimada se tivesse governança, se tivesse fiscalização, se nós tivéssemos órgãos ambientais fortalecidos, né? Nada disso estaria acontecendo, né? E, enfim, houve um aquecimento, né, das águas do Atlântico, mais das águas do Pacífico por conta do El Niño, e essa nuvem de fumaça ficou aqui sobre Manaus e a gente ficou desse jeito, né? Então, a gente tem convivido com temperaturas mais altas, secas, porque tem chovido cada vez menos aqui. Ano passado, o Rio Negro bateu o recorde, né? A gente ficou, nossa, 13 metros, o que é isso? O rio está muito baixo, isso nunca mais vai acontecer. Aí chegou esse ano, 12 metros e 11 quase, que a gente chega a 11 centímetros, o rio que era negro, de uma cor de chá, linda, maravilhosa, agora está um rio barrento, cheio de bancos de areia. Eu falo isso para vocês porque eu remo aqui no Rio Negro, na Praia da Ponta Negra, mais 2 vezes por semana, então é uma coisa que eu vejo, o rio está só lama, enfim, isso baixa a umidade do ar e afeta a qualidade desse ar que a gente consome. Essas queimadas e todo o desmatamento e tudo mais acirra conflitos na zona rural de Manaus, não, do Amazonas, né? Por conta da invasão de territórios. Nós temos muitas invasões em áreas protegidas, de todo tipo de categoria. Temos também as migrações. No Observatório BR-319, a gente vai começar a fazer ano que vem, né? A gente vai começar a olhar, e aí, se alguém for da geografia, me ajuda, para aglomerados subnormais, se eu não me engano, é esse o nome, né? Que são mudanças, né, de ocupações humanas, né, de cidades para vilas e tudo mais. E a gente acha que isso começou por causa da pandemia, né, em busca de serviços de saúde e tudo mais, mas que essas pessoas não voltaram para os seus territórios, para os seus municípios, né, para onde elas moravam. Então, isso daí também é uma consequência, né, dessa perda de qualidade de vida. E também na pandemia, gente, nós não fomos poupados de fumaça. Também, além da Covid e de tudo que a gente viveu aqui no Amazonas, a gente teve que conviver com a fumaça também. E aí a perda de territórios, né, que eu já falei para vocês, que é consequência das invasões. Pode passar, por gentileza. E aí já estamos chegando a meia hora de palestra. O que é que a gente pode fazer para a gente combater, evitar, né, diminuir essas ocorrências, né? A gente tem que votar em quem tem propostas voltadas, né, para a ação climática. Mais do que nunca, isso não é papo de esquerdista, isso não é papo de ecochato, isso é papo de pessoas comuns hoje, entendeu? Quando a gente for votar agora, a gente precisa olhar para aqueles candidatos que trazem propostas voltadas para o clima, nos seus planos, entendeu? A gente precisa pensar na mitigação, porque hoje em dia a gente já não consegue, nós não vamos conseguir mais voltar atrás, né? Não tem mais como a gente regredir, né? Aquela história lá de que, não vamos avançar 1,5 graus, não vamos avançar 2 graus. Gente, esquece. A gente tem que pensar em mitigação, entendeu? E nós precisamos priorizar na hora do voto políticos que tenham planos de mitigação para as mudanças climáticas, entendeu? Porque isso que a gente está vivendo aí, a gente estava falando aí antes da palestra começar, né? Que vocês estão enfrentando chuvas temporais, né? Aqui também. Ontem mesmo, choveu horrores aqui de alagar. Vocês podem entrar aí no G1 Amazonas que vocês vão ver o que aconteceu. Em 1 hora, 2 horas de chuva, alagou viadutos, passagem de nível, né? Que a gente chama aqui, que a gente... enfim, faltou luz, entendeu? Eu moro aqui numa área que
até poucos anos atrás era zona rural, né? Então ainda tem apesar de ser uma área nobre, ainda tem um sistema de fornecimento de energia bastante precário, e a gente fica sem luz e sem internet por qualquer coisa aqui, entendeu? E ultimamente isso tem acontecido com mais frequência por conta desses temporais, entendeu? Agora, nessa época do ano, em novembro, já era para estar chovendo. Aqui em Manaus é uma cidade grande, mas a gente tem um coração de cidade pequena, sabe? Então, a gente tem aquele negócio de que dia de finados chove, entendeu? Dia tal chove. Esse ano não choveu. Pelo menos na cidade toda não choveu, entendeu? E antes chovia. Então, a mudança climática, ela já é um fato. E na hora de votar, a gente vai precisar sim, quer queira, quer não, não importa qual seja o seu espectro político, ideologia, alinhamento, você vai ter que votar num político que traga propostas para garantir um mínimo de bem-estar de você e da sua cidade. Eu acho que se envolver na vida pública e na política das nossas comunidades também, participar de conselhos do seu bairro, do seu condomínio, olhar para quem está sendo nomeado para os conselhos municipais de meio ambiente, isso é muito importante. Quando o governo mandar a LOA para as casas legislativas, né, quando os governos mandarem as leis orçamentárias anuais, a gente prestar atenção no que está sendo votado, no que está sendo destinado, para onde que esse dinheiro está indo, porque a gente precisa de dinheiro para essa adaptação às mudanças climáticas, a gente precisa de dinheiro para as defesas civis, que quem mais está trabalhando nessa época, nesse período, e vai trabalhar mais ainda. A gente precisa de ações educativas, entendeu? Isso tudo é muito necessário para garantir o bem-estar das próximas gerações, fortalecer iniciativas sustentáveis. Eu sei que é chato, que dá trabalho, mas vai lá, separa o teu lixo para ele não ir para um bueiro, para entupir a tua rua quando chover, porque essas chuvas de um mês que caem em 2 dias vão continuar acontecendo. Consumir de maneira inteligente. O André estava falando aí, né, que ele é da área de engenharia e tudo mais. Eu tenho uma irmã que ela é engenheira, e ela trabalha em um projeto muito interessante do INCT Pátria, sediado aqui na UFAM. Na verdade, ele é dividido entre a UFAM e a UFSC, que trabalha com mineração urbana. E como é que é, mais ou menos? Porque eu sou muito de humanas, tá, gente? Mas é mais ou menos assim. Eles pegam minérios que são caros e que têm a extração onerosa, né? Mas que estão presentes em equipamentos eletrônicos que são descartados, remanufaturam esses minerais para que ele possa ser reaproveitado na indústria. Então, assim, vamos consumir de maneira inteligente, vamos olhar para aquilo que a gente está comprando, para aquilo que a gente está usando, e pensar, né, em quanto tempo aquilo ali vai demorar para se decompor, qual vai ser a utilidade daquilo ali, e, acima de tudo, eu preciso mesmo disso, entendeu? E cobrar e cobrar. A gente não pode se acomodar, a gente não pode ter vergonha de cobrar. A gente precisa, sim, cobrar propostas voltadas para a ação climática, a gente precisa, sim, cobrar essas ações, a gente precisa combater o racismo ambiental, a gente precisa olhar para essa população mais vulnerável, que é quem mais sofre com o impacto da mudança climática, e cobrar para que os nossos políticos tomem medidas em relação a isso. Eu não sou muito a favor de remover pessoas do lugar onde elas construíram as suas vidas, os seus lares e tudo mais. Isso é território, né? Afinal de contas, mas tomar medidas para garantir o bem-estar dessa população, porque, afinal de contas, eles também são pagadores de impostos, né? Eles também vão ser afetados, e se eles vão ser afetados, nós também seremos. Pode passar, por gentileza. Desculpa se eu falo muito rápido, gente. É um defeito que eu tenho desde sempre. Quando eu fazia rádio, reclamavam muito que eu falava muito rápido, eu falo mesmo. Esses são os meus contatos. Coloquei aí o meu @ no Instagram, mas não, se vocês tiverem expectativas em relação a debates sobre clima, coisas sobre trabalho, eu recomendo que vocês não me sigam, porque lá eu só coloco a minha vida e a vida do meu gato, o meu filho Oppenheimer, e eu estou aberta aí a troca de ideias e tudo mais. Esse é o meu telefone pessoal, está aí o meu e-mail, e fiquem à vontade para entrar em contato comigo para a gente conversar. Pode passar, e muito obrigada. É isso. Espero ter atendido todas as expectativas de vocês.
Oi, Isabel, foi fantástico os seus 35 minutos com uma fala muito bacana. A gente te agradece imensamente. E aí, o pessoal, eu vou pedir quem tiver alguma questão para colocar, coloca no chat, por gentileza. A gente conduzir aqui o rito e o que está programado, tá bom? Vamos tentar fazer uma sequência direcionando para o chat. Né? Você está me ouvindo, Isabel? Estou ouvindo, sim. Ah, que susto. Tá bom. Então, vamos lá. Obrigado, né, pela fala. Eu vou dar início. Tem várias questões aí. O colega Florisor coloca uma questão e a gente vai, na sequência, dar a palavra para o Dalmo e vamos também trazer as questões que os demais colegas tiverem colocado. Você cita aí o Carlos Nobre. Eu adoro a leitura de temas do Carlos Nobre. E eu cito um outro ex-colega, o Ricardo Galvão, que ele sempre tem um papel importante nessa questão, nessa luta, né, para tentar, de alguma maneira, mostrar que a gente precisava agir. E aí eu trago para falar que a gente precisa, sim, pensar global, mas agir localmente, né, Isabel? Acho que essa é uma lição que a gente precisa aprender. Precisa olhar as experiências do mundo. E uma das idas minhas em Manaus, um amigo me questiona, um alemão, e ele estava junto comigo, da Faber-Castell. E como vocês não exploram isso de uma maneira mais inteligente, né? Eu já vou aproveitar para fazer a pergunta sobre isso. Não poderia deixar de fazer a pergunta sobre isso. E na sua opinião, ele tinha uma opinião, eu tenho outra, e você é uma pessoa absolutamente com um lugar de fala, que eu entendo que tem muita condição de falar sobre isso. Quais são as principais barreiras que a gente tem para um não desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento mais inteligente, uma exploração não tão nociva, canibal, que causava espécie, aquela suframa causava algum tipo de surpresa, com tanta beleza do lado. Ele falou, ele até disse para mim em certo momento, isso aqui parece o Vale do Ruhr. O Vale do Ruhr é uma região na Alemanha totalmente industrializada. Lá não tem mais como explorar de outro jeito, tem que ser assim mesmo. Na sua opinião, as barreiras são o quê? São institucionais? São de alguma maneira mais políticas? O que você entende? É cultural? Enfim, qual que é o problema? Precisaria de muito dinheiro? Porque seria muito mais simples pensar nisso numa ótica nessa linha do desenvolvimento sustentável de Carlos Nobre, de Ricardo Galvão, enfim, de tudo que o relatório Brundtland trouxe para a gente lá há 40 anos atrás, né? O que você pensa acerca disso, Isabel? O que você acha disso, enquanto o lugar de fala que você tem? Olha, André, eu acho que tem dois pontos aí interessantes. Eu acho que falta investimento em pesquisa, né? E também falta investimento na execução das pesquisas que já foram realizadas aqui, porque a gente tem um volume muito grande de conhecimento científico a respeito da Amazônia, entendeu? Que carece de investimento para que possa ir para frente, né? Para que a gente possa desenvolver meios de piscicultura, né? Que não sejam funestos para a floresta, né? Que não agravem problemas ambientais. A piscicultura é um potencial gigantesco que a gente tem aqui, em se tratando de bioeconomia, né? A gente tem, nossa, uma infinidade de possibilidades, como, por exemplo, exploração de óleos. Só que, para isso tudo, a gente precisa de um mercado consumidor, né? Então, eu acho que tem aí muita coisa que precisa ser feita, né? Para que essa, como é que a gente pode dizer, economia sustentável, né? Eu não gosto dessa palavra desenvolvimento, porque eu acho que se a gente fala de desenvolvimento, a gente está falando de precisa desenvolver o quê? Alguém que está atrasado? Nós não somos atrasados, entendeu? Não tem nada de errado com o nosso modo de vida. Nós somos negligenciados, a gente sofre, né, com a ausência do Estado, né? A gente sofre com a falta de alcance de políticas públicas, mas nós não somos atrasados, longe disso. Tem muita coisa que vocês podem aprender, vocês do Sudeste podem aprender, principalmente com as nossas populações indígenas e tradicionais, entendeu? No uso da terra, no uso desses recursos naturais, enfim. Então, eu acho que vem por aí, entendeu? Vem do investimento e de um olhar sensível para o que a gente já tem aqui e para o que a gente realmente precisa. É isso.
Muito bom, essa é a ideia. Eu também não sou muito favorável a usar o termo, mas em economia nós temos uma semântica muito ligada a crescimento e desenvolvimento. Se você cresce, você destrói. Se você desenvolve, é antagonismo. Você faz algo partindo para o IDH, partindo para uma coisa mais de distribuição de renda. É por isso que é um princípio da economia, mas você tem razão, é uma economia neoclássica, uma economia que, enfim, a gente talvez não explique a nossa realidade. Obrigado pela resposta. E aí eu vou aproveitar, o Florivaldo faz uma questão, e com a atuação do Civan, né, Florivaldo, nos dias atuais, e aí se você puder falar um pouquinho sobre isso, a gente também te agradece. Olha, para falar a verdade, Simval, né, que perguntou, Florivaldo, né? Isso. Que perguntou a respeito do Civan. Olha, para falar a verdade, atualmente eu sei muito pouco a respeito do Civan. Eu sei que é o sistema de vigilância da Amazônia, né? Fica aqui perto, na rua da minha casa, mas eu frequentava mais o Civan quando eu era repórter. E a gente ia lá por conta justamente dessa época do ano, né? Para a gente falar a respeito das previsões meteorológicas, né? E tudo mais. Eu, sinceramente, não tenho condições de te responder a respeito da atuação atual do Civan. Mas eu acredito que está plenamente ativo, assim. O prédio continua aberto aqui. O Florivaldo também coloca uma questão, Isabel, acerca pelo que eu entendi, Florivaldo, se puder depois até complementar, fica à vontade, mas a gente está falando sobre as terras indígenas e as unidades de conservação localizadas no trecho. Como que isso está sendo tratado? Se você tem acerca dessa expansão, né, que a gente talvez, de alguma forma, eu não concordo absolutamente com o formato, que ela sai tipo o faroeste americano, ou o velho oeste americano, chegou dizimando e fazendo genocídio, né, Florivaldo? Acho que é isso que você quis dizer. A BR-319. Exatamente. O que está sendo feito no sentido de medida para proteger? Se é que tem medida para proteger, Florivaldo, acho que é essa a questão, né? Também porque agora, em 8/10, saiu uma liberação mais prévia, né? Para andamento das obras, mas assim, com as condições das obras. Da licença prévia, né? Aí o DENIT envia para lá, então, algumas premissas. Só que o IBAMA faz o estudo e já estava provando que não tem condições de seguir com a obra, né? O impacto disso é muito grande. Eu estou falando que eu já morei aí também em Manaus. Morei na Legal, Conquista, muita gente que já morou aqui. Estudei aí também. Sou aluno da faculdade aí, da universidade. E eu acho assim, qual a tratativa que tem sido feita? Será que... Porque parece que é um lobby, né? Dos madeireiros, né? Então, quer dizer, para eles também aí tem algum impacto, né? A questão do avanço das terras. Olha, em relação às áreas protegidas, o Observatório BR-319 monitora, né, nesses 13 municípios que ficam na área de influência direta da estrada, né, 42 unidades de conservação e 69 terras indígenas. O que a gente vê hoje, Florivaldo, é que a gente tem uma governança muito baixa nessas áreas protegidas, né? A gente vê uma carência gigantesca de coisas muito básicas, como, por exemplo, gestores nas unidades de conservação, né? A gente tem uma situação aqui no governo do estado que os gestores das unidades de conservação eram pagos pelo ARPA, porque o governo do Amazonas não tinha recurso para pagar esses gestores, e eles tinham que administrar, digerir, assim, tipo, um gestor para 7 unidades, entendeu? E isso eu não estou falando só da BR-319, não, eu estou falando de um contexto estadual, né, de todas as unidades de conservação no estado. Então, assim, as unidades de conservação na área de influência da BR-319 padecem com essa baixa implementação, né? Tem a questão da gestão, tem a questão dos planos de manejo, tem a questão da fiscalização. Nós temos um IPAAN que opera com pouquíssimos servidores, e tem a questão da segurança também, né? Você tem servidores que são, sim, essa situação que a gente vê aí no Pará, no Mato Grosso, em outros estados, né, de servidores de órgãos de fiscalização que são ameaçados, que são tolhidos no exercício do seu trabalho, né?
Isso também acontece aqui. Então, a gente tem uma situação bastante complexa. Nas terras indígenas, a gente já tem uma governança um pouco maior, porque o movimento indígena ele é bem organizado, ele é coeso, ele é mais forte. Entendeu? E tem uma gestão diferente, né, de uma unidade de conservação, né? Tem uma governança diferente. Então, a gente percebe, assim, hoje, um crescimento muito grande, né, do fortalecimento das associações comunitárias, né, das organizações de base mesmo, e a gente tem uma COIAB cada vez maior, né? A coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira, né? A gente vê uma COIAB bem preparada. Hoje a COIAB tem, para vocês terem uma ideia, uma gerência de monitoramento territorial, que leva a formação, né, em monitoramento territorial para as organizações de base indígenas. A gente vê eles mais organizados, sabe, nesse sentido. Mas é porque eles se organizam, né? Eles não ficam dependendo da indicação de um gestor do governo para que possa gerir ali, entendeu? Então, é esse o cenário que a gente tem hoje. E a gente viu, por exemplo, que em se tratando de queimadas e desmatamento, né, a gente vê que essa situação ela é mais grave nas unidades federais do que nas unidades estaduais, né? Assim, por estar mais próximo, né, por ser pelo governo estadual estar mais próximo, né? Então a gente já espera, né, que as ações sejam mais fortes, né, nas unidades estaduais. E, enfim, é isso. É esse o cenário que a gente tem. Beleza, obrigado pela resposta. Uma última questão aqui, e aí eu vou passar para o meu amigo Dalmo. A Bruna questiona, a Bruna do nosso grupo questiona como que as queimadas da Amazônia, né, influenciam as mudanças climáticas. Porque há uma discussão de bastante tempo, realmente, a pergunta dela é pertinente, de até que ponto isso impacta, né? Realmente deve ter um impacto, mas a gente consegue saber isso? Você já viu isso? Já de alguma maneira já tangenciou esse tema? Como que isso é hoje? Existe esse impacto? Ele é grande? Ele é, enfim. Então, Bruna, a gente tem iniciativas de pesquisa aqui na Amazônia que monitoram isso, pelo incrível que pareça. Nós temos aqui, inclusive com o professor Paulo Artacho, tem eu vou já lembrar, eu acho que é Lab alguma coisa, eu vou lembrar aqui, gente, sob pressão, com 50 pessoas olhando para mim, eu não consigo pensar direito, mas, enfim, tem um projeto aqui que monitora, né, a quantidade de material particulado na atmosfera e tudo mais, e para vocês terem uma ideia, essa poluição que a gente tem aqui das queimadas e tudo mais é detectado no meio da floresta, lá na Torreato, na RDS Uatumã, que é uma área super distante, assim, sabe, é um local estratégico onde essa torre foi instalada e tudo mais para poder fazer esse monitoramento, tanto um monitoramento ambiental, né, de qualidade do ar e tudo mais, quanto de temperatura. Então, assim, essa poluição já é encontrada por lá, para vocês terem uma ideia. Agora, sim, tem um projeto aqui que é muito interessante, eu não sei se ele vai ser renovado, mas ele durou aqui, eu acho que uns 10 anos, que é o INCT Adapta, como eu falei para vocês, né, sediado aqui no INPA, e que ele tem um local chamado Microcosmos, né, que é um espaço com 4 salas que simulam a temperatura no cenário de mudança climática aqui na Amazônia. Então, como é que é? Tem uma sala, que é a sala controle, que a gente chama, que é a sala normal, de temperatura normal, tem lá o termostato e tudo mais, reproduz a temperatura ambiente naquele momento ali, e tem outras 3 salas que trabalham com simulações do IPCC, né? Então, é 1 grau, 1,5 graus, 3 graus, e dentro dessas salas, eles executam pesquisas com mosquitos, com plantas, com peixes, e eles têm resultados interessantíssimos em relação a isso, né? Assim, e como a primeira pergunta, né, foi o André que fez, né, a respeito do desenvolvimento, né, de uma economia aqui e tudo mais, eu acho que resultados como esses desenvolvidos pelo projeto do INCT Adapta tem muito a mostrar para a gente aí de como que a gente vai garantir a segurança alimentar de populações aqui na Amazônia, né, nesse cenário. A gente come muito peixe, né? Não sei se vocês sabem, mas nós somos o estado do Brasil que mais consome peixe. Temos um consumo per capita, assim, tipo, 10 vezes maior do que o restante do Brasil.
E essa nossa alimentação, ela vem principalmente da pesca artesanal, né? E a pesca artesanal é a mais afetada nesse cenário de mudança climática, como vocês viram, os botos morrendo lá em Tefé ano passado, né? Como a gente vê os peixes morrendo hoje em lagos superaquecidos e tudo mais. Então, assim, voltando para a pergunta, né? Essa questão desse impacto da mudança climática, das queimadas e tudo mais aqui na Amazônia, isso é mensurado, isso é estudado, nós temos resultados e, sem dúvida nenhuma, nós temos soluções, né, para acabar com esse problema, mas para apontar para um bem-estar mínimo, né, para uma mínima qualidade de vida para a nossa população, sem dúvida nenhuma. Legal, Isabel. Obrigado. Acho que esclarece, né, Bruna? Acho que a gente tem umas fontes... Respondi, Bruna. Desculpa, eu sou jornalista, eu sou generalista. Aí, imagina, respondeu sim, muito obrigada. O Dalmo, fica à vontade, meu querido. Pode lançar a questão. De São Paulo para Manaus. Isso aí. De Minas para Manaus. De Minas para Manaus, divisa, né? Ali. Isabel, deixa eu te falar uma coisa. Como que se... Primeiro, uma questão relativa a uma das respostas suas. Eu não sei se foi para quem foi a resposta, mas por relação da importância do desenvolvimento tecnológico na Amazônia, né, para conservação do ambiente e tudo mais, fica uma questão, assim, no meu entendimento, que tão importante quanto o desenvolvimento tecnológico é levar esse conhecimento tecnológico gerado para as populações que precisam saber ter esse entendimento, né? E daí a importância da extensão rural. Não sei se no estado, nesses estados da Amazônia, se existe uma política de extensão rural que traga essa tecnologia gerada dentro da academia para essas comunidades que são afetadas, né? E uma outra questão é com relação à questão de uso e ocupação do solo na Amazônia. Existem muitos pequenos produtores, né, que trabalham com agricultura familiar, ou a gente está tratando de grandes áreas de monocultura ou grandes propriedades. Como que se distribui a terra na Amazônia? Eu pergunto isso para saber quem taca fogo. Essa é a pergunta. E eu quero saber isso para entender quem taca fogo. Porque, assim, no meu entendimento, existem muitas teorias, né, na literatura que a gente aprende nas ciências florestais, na disciplina de incêndio, a possibilidade de fogo espontâneo que ocorre em função do efeito lupa, uma bira de cigarro na beira da estrada, sabe? Tipo, apesar de existir na literatura, todos nós sabemos que não que seja conversa, que pode ocorrer, mas as possibilidades são muito pequenas, né? Então, quer dizer, o fogo ocorre porque alguém taca fogo. Né? Essa é uma realidade, assim, no meu entendimento. Como funciona isso na Amazônia? Quem taca fogo são os grandes latifundiários ou são os pequenos produtores para a questão de renovação de pastagem? Como funciona a distribuição de terra e por quê e quem que gera todo esse efeito? Olha, Dalmo, assim, uma bituca de cigarro, uma queima de lixo não vai queimar, pode acontecer, mas é difícil, né, queimar 1 hectare, né, de floresta, né, queimar 10 hectares de floresta, campos de futebol, né, claro que isso é uma ação coordenada, né, e bem organizada. A gente tem aqui no Amazonas, a gente ainda não vive um problema muito grave em relação à monocultura, mas nós temos, sim, projetos voltados para a monocultura, principalmente da soja no sul do estado, né, que são os municípios que estão ali sob influência da rondonização, né, que a gente fala, né, que é um modelo, né, econômico que vem subindo justamente pela BR-319, né, para dentro do Amazonas, nesses municípios que ficam ali próximos, né, quais sejam, né, o Maitá, Lábrea, Canutama, Manicoré, Apuí, Novo Aripuanã, enfim, aí a gente tem uma produção de soja, né, que a gente vê ali em Humaitá, você passa pela BR-319 vindo de Rondônia e você vê essa produção de soja, ela se dá principalmente em áreas de campos amazônicos, que são um ecossistema de transição muito delicado, né, e que onde esse tipo de coisa não deveria acontecer, eles deveriam ser protegidos, né, porque eles funcionam como caixas d'água, né, ali, enfim.
A maior parte da população, da produção agrícola aqui no Amazonas, ela é em pequena escala, ela é feita por pequenos produtores. Principalmente dadas as características, né, do nosso estado, ela é principalmente para subsistência. Então, vou te citar um exemplo que a gente tem aqui na região metropolitana de Manaus, né? Nós temos municípios que produzem e abastecem feiras e mercados dessa região aqui, mas eles também se abastecem entre as comunidades, entendeu? Eles também trocam alimentos entre as comunidades. Então, funciona dessa maneira. A gente não tem uma agricultura familiar forte, porque a gente vê um movimento de investimento do poder público, né, em grandes projetos de agropecuária, né? A gente vê investimento em agropecuária, agropecuária, né, criação de boi, né? A gente vê um investimento, uma forçação de barra, né, para que esse plantio de soja e de outras monoculturas, né, avancem. A gente vê investimento do governo em municípios que têm matadouros, né, de boi, principalmente lá em Boca do Acre. A gente vê um investimento das agências de fomento, né, nesse sentido, e uma negligência muito grande em relação a esses pequenos produtores, né? A gente tinha, por exemplo, uma área aqui perto de Manaus, que eu acho que você deve ter ouvido falar, Rio Preto da Eva, né? Que era assim em outros tempos, né? Eu acho que mais de 10 anos atrás era tipo a menina dos olhos da agricultura familiar. Eles produziam lá laranja, outras frutas, inclusive a gente tem, acreditem, o abacaxi mais doce do mundo é daqui. Ele tem, inclusive, um selo geográfico, né, dando essa certificação. A gente conseguiu produzir esse melhor abacaxi do mundo aqui, e isso é indiscutível. Eu não admito que ninguém fale que o abacaxi de outro lugar é mais gostoso, é o daqui, entendeu? Então, isso mostra que em algum momento da nossa... Não. Em algum momento da nossa história, houve esse investimento, né? A gente também tem a farinha da ovinha, né? Do arini, que também houve esse esforço, né? E a gente tem, né, em relação à produção extrativista, né? Da castanha, dos óleos, dessas coisas. Mas nada, Dalmo, que seja o carro-chefe, entendeu? De nada. Aqui, o carro-chefe da nossa economia ainda é a Zona Franca, entendeu? A gente tem, inclusive, aí recordes desse... Estava vendo aqui no jornal, antes da gente começar a falar, se eu não me engano, que a gente alcançou um recorde de importação, mesmo com essa seca e com todas essas condições adversas e tudo mais. Então, assim, a Zona Franca ela ainda movimenta o Estado, não só na indústria, como também no setor de serviços e tudo que vem a cargo. Respondi tua pergunta, mano? Faltou uma. Quem taca fogo? Ah, sim, pois é. Quem taca fogo é o grileiro, é o criminoso, é o invasor, entendeu? Não é um proprietário para renovação de pastagem ou para alguma prática de manejo que ele utilize que perca controle, nada disso. Então, quer dizer... Cara, Isabel, te digo que eu acho que populações que manejam o fogo há tanto tempo quanto as nossas populações tradicionais e indígenas não provocam esses grandes incêndios, entendeu? Pode acontecer, acidentes acontecem, mas não são eles os responsáveis por essas grandes queimadas, não. Não estou falando de campos e mais campos de futebol queimados. Essas áreas elas são desmatadas, essa mata, né, essa floresta que foi derrubada, ela seca. Tem todo um preparo que é feito para que essas queimadas aconteçam. Isso não é feito por comunidades pequenas, entendeu? Isso não é feito por quem vive da floresta. Sem dúvida. Isso é feito por quem não depende daquilo ali, entendeu? Porque a queimada ela vai tomar proporções assim que vai destruir o sítio do pequeno produtor, como aconteceu ano passado, lá em Careiro, que a gente recebeu notícias de que produtores perderam áreas e áreas de plantação de abacaxi, de macaxeira. Isabel, não vai ter farinha agora, nesse período aqui, nessa safra, porque queimou a nossa roça, entendeu? Eles não vão fazer isso. Não são eles que fazem isso. Isso não faz o menor sentido. É isso. Beleza. Obrigado, Dalmo. Obrigado, Isabel. Pessoal, todos surgiram outras questões. Eu vou pedir licença para que vocês, né? E eu vou pedir licença para a Isabel para a gente compartilhar a apresentação, tá, Isabel? Fiquem à vontade.
E aí, estreitando já essa relação com quem tiver alguma questão, tá? Todo mundo que tiver algum interesse especial, tenho certeza que a Isabel também é curiosa para trocar essas experiências, trocar essas vivências, né, Isabel? Sim, com certeza. E aproveito aqui, absolutamente, mais uma vez, para agradecer sua fala inspiradora, sua fala de quem trabalha, né, de quem faz uma discussão séria, de quem faz uma discussão acerca de um tema técnico, né, sem paixões. E nessa 1 hora, né, conseguimos, meninas, fizemos um tempo muito bom, né, o trabalho muito bem feito, dou os parabéns a todos, tá? Agradeço de coração na instituição da Unifal, ficamos à sua disposição para o teu mestrado, né? Quero ouvir falar do seu mestrado, se precisar de algum apoio, de alguma ajuda, ficamos à sua disposição, se precisar de qualquer que seja o apoio, eu e o Dalmo nos colocamos à disposição, as meninas também, e a todos que estiveram aqui hoje, eu agradeço, fica à vontade, Isabel, fica com a palavra para se despedir aí. Obrigada, gente. Eu estou vendo agora aqui no chat, né, que teve algumas perguntas nos comentários. A Claudiane falou que lá em Rio Preto da Eva tem produção de pitaia. Tem sim. Tem muita pitaia, aqui tem também rambutã. Falaram aqui a respeito de educação ambiental, envolvimento de comunidades, isso é feito, e Desan tem uma ação nesse sentido, inclusive na RDS do Atumã, Fabiana, que é muito interessante. Depois você pode acessar o nosso site e ver que é um viveiro, né, de mudas de pau-rosa. O pau-rosa, ele produz uma resina, né, que é utilizada na indústria da perfumaria, e tem uma história muito interessante de uma família lá, que é a família das lideranças lá, né? Eu já vou encerrar, gente, prometo, só falar aqui de uma coisa legal, que eles antes derrubavam árvores de pau-rosa para vender. Aí, um dia, o chefe dessa família se deu conta de que ele já não encontrava pau-rosa. Então, chegou esse projeto lá e ele disse que queria voltar, queria reflorestar, né, com pau-rosa. Então, começaram a produzir mudas de pau-rosa. Esse daí é só um exemplo. Tem outras iniciativas aqui. Tem um projeto na BR-319 de reflorestamento de propriedades na borda da estrada, né, com plantas nativas, castanheira, dentre outras, entendeu? Então, a gente tem muitas iniciativas desse tipo aqui também. São coisas muito legais que são feitas aqui, como eu falei, né? A exemplo de ciência, a exemplo de atividades comunitárias, do terceiro setor e tudo mais. Tem muita coisa legal que está sendo feita aqui. A gente vê no jornal, né, muita coisa ruim, mas também tem muita coisa bacana acontecendo aqui. Só que para que essas coisas legais continuem acontecendo, a gente precisa mitigar os efeitos das mudanças climáticas, a gente precisa fazer, né? Eu não sou a palmatória do mundo, nem a dona da palavra, isso não está escrito em pedra, entendeu? Mas a gente precisa fazer a nossa parte para tornar o mundo um lugar sustentável. Sustentável, que eu digo, é para as próximas gerações, entendeu? Porque daqui a pouco a gente não vai estar aqui, mas e quem vai ficar? Como é que vai viver? E é isso, muito obrigada, gente. Olha, agradeço muito a atenção de vocês, o carinho com que vocês me receberam, toda essa atenção, todo esse calor. Gente, já tem muito calor aqui, mas é um calor gostoso. Eu fico muito feliz, assim, eu sou jornalista, eu não sei absolutamente nada, assim, tudo que eu sei é isso aqui, sabe, só um pouquinho. Tem muita gente legal aqui na Amazônia que pode falar sobre essa nossa realidade, nossas realidades, então eu deixo esse pedido para vocês, que vocês chamem pessoas daqui para conversar com vocês, porque vocês vão adorar tudo que elas têm para falar, e com certeza são coisas muito, muito úteis, entendeu? Que vão mudar para melhor a vida de todo mundo. Muito obrigada, boa sorte para vocês, sucesso, vida longa ao Projeto Floresça. Obrigada mesmo, gente. Obrigado, Isabel. Obrigada, Isabel. Muito obrigada. Agradece. Sim, obrigada pela participação de todo mundo. Pessoal, muito obrigada a todos que compareceram. A gente ficou muito feliz com a presença de vocês. Esperamos vocês na próxima. Vão vir mais. Até mais, gente. Um abraço. Tá, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.